Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente ao exame de admissão de Química UEM 2024. Subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, vamos ao essencial, necessariamente de forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente tem-se exame de admissão de Química 1 UEM 2024. Necessariamente. Bom, indo para a questão 2. Numa reação temos X moles por litro de hidrogênio e Y moles por litro de oxigênio. A velocidade da reação é V1. Se dobrarmos a concentração de hidrogênio e triplicarmos a de oxigênio, a velocidade passa a V2. Dados a equação, então, qual é a relação V1 sobre V2? Assinala a opção correta em conformidade com as alternativas do problema. Bom, antes do prossigo, importa-me recordar e convidar assim que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e com que partilhe, necessariamente. Bom, retornando ao problema, necessariamente, só forma a solucionar a questão 2, que pretende saber a relação entre velocidade 1 e velocidade 2, necessariamente. Bom, há uma indicação de que se dobrarmos a concentração de hidrogênio e triplicarmos a de oxigênio, o que acontece? Então, nesse caso, é em função das concentrações finais, necessariamente. O que estou dizendo para a questão 2, então, tem-se a equação hidrogênio mais oxigênio estão produzindo molécula de água, tendo que balancear, então estado de agregação não importa. Então, nesse caso, o oxigênio tem-se um átomo, então meio para que sejam. Então, porém, o problema tem-se dois. Então, nesse caso, tendendo que multiplicar por 2, então terei nesse caso 2 vezes o meio 1. Então nesse caso, 2 vezes 1, 2. Então nesse caso é a equação fornecida no enunciado. Então a expressão da velocidade da reação, velocidade em termos de hidrogênio, nesse caso temos a concentração de hidrogênio levado a seu coeficiente de 5 metros, nesse caso produto com concentração de oxigênio, necessariamente. A velocidade inclusive, tendo em conta nesse caso o estado inicial e final, então terei velocidade final, bom, produto inclusive a constante da reação. Então, teria a constante concentração final, inclusive, concentração de hidrogênio final, concentração de oxigênio final. Então, no início, teria a constante no início, concentração de hidrogênio no início, concentração de oxigênio, inclusive, no início. Necessariamente, em que nesse caso a da relação, então velocidade 2, velocidade 1, tendo que substituir, então terei com a velocidade 2 essa expressão, concentração de hidrogênio, então no final, concentração de oxigênio no final, em função da concentração. Se a velocidade 1, então aqui é constante no início, a concentração concentração de oxigênio no início. Neste caso, considerando as duas constantes como iguais, considerando como sendo expressão de equilíbrio, então teria aqui a velocidade
V1 igual à concentração de hidrogênio no final, a concentração de oxigênio no final, concentração de hidrogênio no início, concentração de oxigênio no início. Bom, é uma indicação de que se nesse caso dobramos a concentração de hidrogênio e triplicamos a de oxigênio, então nesse caso duplicamos a concentração do hidrogênio em função do final da final, então, nesse caso teria concentração no início, triplicamos a do oxigênio, teríamos aqui a função do início, que é que o resultante. Então, substituindo, terei velocidade 2 em função de velocidade 1 é igual à concentração de hidrogênio no final, duas vezes a concentração de hidrogênio no início. Porém, isto ao quadrado. É concentração de oxigênio. Então, terei nesse sentido. Então, sobre a concentração de hidrogênio no início, concentração de oxigênio no início. Então, teria nesse caso a relação entre velocidade 2 sobre velocidade 1 igual a 2 ao quadrado, 4. Então, concentração do hidrogênio, concentração do oxigênio, concentração do hidrogênio, concentração do oxigênio. Então, neste caso, tenho aqui em comum, bom, inclusive 3, portanto, vezes 3, portanto, tenho aqui em comum numerador e denominador, então simplifico. Então, aqui com velocidade 2 em função de velocidade 1 igual a 4 vezes 3, 12. Então, terei aqui velocidade final 12 em função de velocidade 1, necessariamente. Bom, de forma inversa, poderia inclusive obter a mesma afirmação, que é colocando velocidade 1 em função de velocidade 2. O resultado seria o mesmo. Então, o que significa nesse caso que a velocidade 2 é 12 vezes a velocidade 1. Tá bom, indo às alternativas do problema. Nessa linha A, velocidade 2 igual a 12 vezes velocidade 1. Então, opção correta A. A linha A, alternativa correta. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. E, inclusive, importante salientar para si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e com que partilhe. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.